Iniciando o canal Isobará 57. Boa noite a todos os umbandistas do estado do Ceará, de todo o Brasil. Aqui fala Pai Francisco do Ogum de Lei. Vou iniciar com uma doutrina de uma princesa que lembra muito a minha iniciação como médium, na época em que eu iniciei meu desenvolvimento, aos 7 anos de idade, no tempo religioso, Rei Sebastião, tendo como caboclo girador Príncipe Gerson, na casa de Senhora Expedita, no bairro Jardim Guanabara, em memória que minha mãe já é falecida. Salve todos os caboclos, salve as caboclas ondinas, salve as caboclas iaras, salve as sereias, salve as indaiás, salve todo o povo do mar. Quando eu saio dos meus aposentos, venho pronta para trabalhar. Sou princesa, sou fada encantada, mamãe, e o meu nome eu não digo a ninguém. Sou princesa, sou fada encantada, mamãe, e o meu nome eu não digo a ninguém. Tenho sede, eu não posso beber. Tenho fome, eu não posso comer. Se a minha sede é de levantar os filhos, na seara eu venho proteger. Outro que lembra muito: o meu pai é um dragão, e eu sou a sereia do mar. Com as forças que Deus me deu, este passe de luz eu venho dar lá do mar. Vou embora, eu não posso ficar. Vou embora pro fundo do mar. Vou embora porque sou vigia do castelo de Manhã-Manjá, lá no mar. Boa noite, meu povo. Os umbandistas antigos, com certeza, 90% dos meus filhos de santos são conhecedores, porque eu amo essas duas doutrinas. Então, como dito, hoje eu venho falar sobre as mediunidades inconsciente, consciente, semiconsciente de radiação intuitiva. Iniciando que todos os seres humanos são médiuns, cabe a ele desenvolver ou não sua capacidade mediúnica. Cada um de nós temos livre-arbítrio para desenvolver nossa mediunidade em qualquer religião ou seita. Mas, se referindo à nossa Umbanda, nós temos 4 tipos de mediunidades. A mediunidade já falada, inconsciente, a consciente, semiconsciente de radiação intuitiva. Vamos iniciar pela mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente são aqueles médiuns que nunca frequentaram templos religiosos, nem umbanda, nem kardecismo, nada, e de repente eles manifestam-se sozinhos. Antigamente ganhavam as matas, passavam 2, 3, 4, 5 dias, às vezes caíam para trás dentro de casa, doutrinando coisas que a família não conhecia, levava para hospitais, eram tidos como loucos. Como hoje em dia ainda, por preconceito religioso, tem muitas pessoas internadas que a gente vê que é capacidade mediúnica, se vai a uma visita de um
hospital mental, se vê pessoas cantando poltro, doutrinando, e a família toda evangélica com aquele preconceito, às vezes muito católica com aquele preconceito, de levar para um templo religioso por não saber definir a palavra umbanda de macumbeiro. Porque, gente, macumba, todo mundo sabe que macumba é uma árvore de tronco grosso que existe na África, que serve o seu caule para fazer instrumentos musicais. Nós somos umbandistas. Que mais na frente, o outro vídeo que virá, o quarto ou quinto vídeo, irei falar sobre umbanda, uma palavra trissílaba que tem um conceito imenso. Então aqui eu, Pai Francisco, perante a todos os meus amigos umbandistas, digo o seguinte: esse médio consciente, ele não precisava frequentar terreiros, nem templos religiosos de forma nenhuma, mas ele doutrinava aquele ponto, aquela doutrina, sozinho, do começo para o fim, do fim para o começo, pela metade, porque a irradiação estava próximo dele, ele não conseguia controlar o seu próprio eu, seu próprio subconsciente. Deixava que aquela energia tomasse todo o corpo, ficava se batendo, ficava rolando pelo chão, até que alguém aparecesse, levantasse, tivesse conhecimento, amigos ou parentes, e levasse aquele médium para um templo religioso para dar início à sua preparação mediúnica, né? Que se inicia com banhos, são 7 banhos. É o banho de descarrego, limpeza, chama, força, croa, arreia corrente e 7 linhas. Esses são os banhos de iniciação mediúnica, né? No qual vamos falar mais avante. O médium inicia por esses banhos, e esse banho, cada um banho desse tem que tomar 3 vezes. Falaremos sobre isso avante. Então, esse médium passava a frequentar esse templo religioso e, através dos banhos e passes e aconselhamento espiritual, começava a aproximar-se das entidades até o dia do médium doutrinar pela primeira vez o ponto do seu chefe, que era conhecido como seu pai de croa ou mãe de croa, dependendo da forma em que era a definição sexual. Apesar de espírito não ter sexo, mas pela doutrina se sabia se era uma entidade masculina ou feminina. Mas como, se não tem sexo? Como pode definir? Através da palavra, através do espírito e a matéria na qual ele viveu. Espírito em si, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele é indolor. O sexo é a definição, quem traz é o próprio corpo. O corpo é que traz a definição nos seus órgãos genitais, masculino ou feminino. Então, se era a manifestação de uma entidade feminina, então o médium teria dado passagem pela primeira vez à sua mãe de croa. E às vezes ficaria com essa mãe de croa por muitos meses, às vezes até anos, para depois manifestar o seu pai de croa. Depois vinha seu preto velho. Isso tudo é uma hierarquia: banhos, preparações, amacia, lavagem de cabeça, cruzos, apresentação nas predominações, onde os orixás, os guias protetores reinam, porque cada guia tem o seu habitat natural. Então, gente, vamos falar agora sobre a mediunidade consciente, que são os médiuns que buscam os templos religiosos através de amigos, curiosidade. Muitas vezes iniciam até como clientes e passam a ser filhos, porque tem mediunidade, sente um arrepio, sente uma coisa estranha ao ver aquele zelador de orixá, porque não existe pai de santo nem mãe de santo. Para o meu conhecimento e meu aprendizado, e acredito que alguns zeladores que se prezam concordam comigo, pai de todos os santos é Deus, e a mãe é Nossa Senhora. Nós somos zeladores de força sobrenatural, somos zeladores de energias da natureza.
seguimos a nossa ancestralidade. Então o médium, ele consciente, faria a consulta no templo religioso, era aconselhado pelo preto velho, pelo guia caboclo girador daquela casa, e por livre e espontânea vontade, que não era obrigado, se ele quisesse ser filho, ele recebia o seu batismo, porque para se iniciar em qualquer religião, a gente recebe o batismo. Algumas que batizam depois de muitos conhecimentos religiosos. Mas o batismo chamado aqui não era o batismo como um bandista. É a primeira consagração mediúnica. O médium tinha que passar por uma lavagem de cabeça, lavagem de ervas verdes, que nós temos as ervas solares, e temos as ervas lunares, que falamos mais adiante sobre isso. Então, aquela lavagem de cabeça, com aquele cruzo de vela branca, seria a iniciação do médium. A iniciação dele se daria sobre essa consagração mediúnica, consagrado como filho daquele templo e filho daquele guia e daquele zelador no qual estava manifestado. Não vamos dizer incorporado, porque a palavra incorporação é muito pesada para ser usada para nós, principalmente que nós somos pecadores. Então nós já viemos incorporados desde o ventre de nossa mãe, com nosso espírito e pré-espírito. Então nós já temos essa morada desde nossa fecundação. Então o Deus Todo-Poderoso não deixaria que a essência da vida que foi dada no útero de nossa mãe saísse para que um botão de energia entrasse no corpo, que poderia nos levar à morte. Então não vamos usar essa palavra incorporação. Porque a incorporação nós já temos, a do nosso próprio espírito, nós temos a proteção do nosso próprio anjo de guarda. Então esse médium consciente, ele iniciava a sua preparação e, através da caminhada, que duraria anos, 7 ou mais anos, para ele se preparar e chegar a tomar a sua obrigação, ou seja, sua última consagração, para se tornar um sacerdote, um bandista, um zelador de orixá. Certo? O médium semiconsciente, ele está no meio do consciente e do inconsciente. É através dessas preparações, dos banhos, de descarrego, de limpeza, de chama, de força, de croa, de arreia corrente de 7 linhas, lavagem de cabeça com ervas lunares, lavagem de cabeça com ervas solares, amaciz de orientação, amaciz de fortalecimento de cabeça, a apresentação no habitat natural de cada caboclo, de cada orixá, lavagem de cachoeira, entrega de oferenda para as linhas da nossa Umbanda, no habitat natural de cada mensageiro. Isso faz com que o médium saia do ciclo consciente e passe a se tornar um médium semiconsciente. Como a palavra semiconsciente seja 50% consciente e 50% inconsciente. Ora o médium está ouvindo, ora o médium se abre os olhos, ver tudo normal, não com clareza, mas sabe onde, mas não pode se identificar como ele mesmo, porque ele está em estado de êxtase, ele está em transe mediúnico, ele está entre o corpo e o espírito, ele está entre a terra e o espaço. Isso chama-se semiconsciência. Mas ele nunca vai atingir uma inconsciência. E o médium de irradiação intuitiva são mais médios bons e de muito
carisma, de um patamar muito grande dentro de um templo religioso, onde nós precisamos, nós zeladores, desses médios, com esse dom mediúnico de radiação intuitiva, onde não há incorporação, mas eles têm um dom da intuição, e através da intuição ele pode rezar, ele pode fazer qualquer tipo de trabalho, porque ele está sendo intuído pelo seu guia que foi preparado na sua cabeça. E depois ele é automaticamente irradiado, após ser intuído, ele é irradiado por aquela entidade. Então aquela reza na qual ele fez naquela criança, naquele idoso, naquela doença, vai ter efeito. Aquele ponto riscado que ele fez em prol de algo vai ter efeito, porque na hora que ele estava fazendo, ele teve a irradiação de um dos seus guias que foram preparados para ele, que o seu zelador preparou, onde esses cargos ficam para cambondos, ou cambone, ou auxiliar, que era chamado antigamente, ou abatazeiro ou tambozeiros de umbanda, cambone de salão, as chamadas ponta de mesa, tudo se refere a cambone, ponta de mesa, auxiliar, cambona de porta, que segura a porta da casa, que entregava antigamente a limpeza de descarrego, e lá no altar, no gongá, daquela seara, que o nome era seara, né, daquele reino, hoje templo religioso de Umbanda, né, centro de Umbanda, ele receberia outra limpeza. Na entrada tinha logo a limpeza de descarrego, então ficava uma pessoa na porta responsável, então aquela pessoa ela não poderia ter incorporação. Também tinha a cambone de tombo, também, que ficava ali próximo ao tombo da casa, onde tem a segurança, a ciência daquele templo enterrado, para que a energia da terra e o espaço tenha uma unção e forme um elo de energia, forme um elo de força para se expandir sobre a mediunidade de todos aqueles que estiver dentro daquele templo religioso. Então essa energia ela é necessária, ela precisa. A terra já tem a sua própria energia, mas nós temos nossas forças, nós temos nossos feitiços, nós temos nossos fundamentos, nós temos que dar à terra o conhecimento de cada linha, de cada força na qual nós recebemos, nós sentimos. E para que essa energia não seja buscada sempre na cachoeira, no mar, nas matas, nós precisamos muito do nosso templo religioso. Então essas energias têm que estar ali, no centro, no meio daquele salão enterrado, certo? Sendo dado assistência, e alguém ficava ali para que ninguém pisasse em cima, ninguém pudesse pisar em cima. Às vezes uma mulher estava em seus dias, que eu não vou revelar aqui, e ela simplesmente se sombreava, porque nem queria se sombrear. Então se pisasse ali em cima já era uma coisa negativa, porque aquele sangue que jorra para fora do organismo, tudo que é jogado para fora do organismo, ele não tem mais nada, não tem mais serventia, ele serve como descarrego. Então tinha a cambona de ponta de mesa, tinha cambones de porta, tinha a cambona de salão, que é essa que tomava conta do tombo, ou na guna, porque muitos terreiros antigos existia aquele morão no meio que chamava de guna. Hoje, se você colocar uma guna, você não é nem reconhecido, você é mangando, dizendo que você botou aquele pau no meio, mas ali tem fundamento, não é só um pau, não é só um tronco de carnaúba no meio do templo religioso. Uma guna tinha respeito, a guna tem energia, a guna tinha poder para um desenvolvente se segurar e receber a sua irradiação. Depois que o médico segurava naquele tronco daquela guna, ele não soltava mais, ele se batia e tudo, mas era com a mão sempre segurando na guna.
Então, gente, aqui está a explicação, um pouco da explicação. Tudo será determinado avante, é um canal novo, estou iniciando o meu canal agora. Espero que vocês compartilhem com amigos que queiram realmente saber sobre a Umbanda, que queiram ter discernimento, aprendizado, hierarquia. Eu agradeço a Deus pela noite de hoje, pelo dia de hoje, pelo sábado santo, que nós estamos, já iniciando, chegando próximo ao domingo de Aleluia, o sábado de Aleluia. Então, desejo a todos meus amigos umbandistas um forte abraço e o meu saravá a todos.